Boa noite, graça e paz a cada um, que Deus possa lhe abençoar grandemente. Eu queria orar com você e eu queria que você mais uma vez fechasse seus olhos e você falasse com Deus. E eu costumo ter uma oração muito simples antes de ouvir uma pregação. Eu sempre oro e digo para Deus assim: Deus, por favor, uma palavra para mim, uma palavra. Talvez eu não, na minha oração eu digo para Deus, talvez eu não entenda tudo que vai ser falado, mas eu queria entender uma palavra para mim, aquilo que o Senhor tem para me dizer, e você pode pedir isso para Deus, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale conosco nessa noite. É assim que nós oramos, é assim que nós pedimos ao Senhor nessa noite, que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Nós temos aquilo que nós chamamos ser 3 valores como Igreja de Jesus Cristo. 3 valores. Se você pegar o encarte que tem aí nessa cadeira, você vai ver que nós temos 3 valores. Se você escanear esse QR Code aí, quero conhecer a igreja, você vai ver que tem 3 valores lá. Quais são esses 3 valores? Primeiro, nós queremos ser uma igreja bíblica. Isso quer dizer que a nossa fala, as nossas ações, os nossos posicionamentos, eles partem da Bíblia, do texto sagrado. Amém? Estão comigo? Estão comigo? Tá bom? Eles partem do texto sagrado. Por quê? Porque a lente que a gente olha a sociedade, as coisas que estão acontecendo com a gente, como é que a gente lê a política? Não a partir da nossa opção partidária, mas a partir do que a Bíblia diz. Então, é aquilo que é chamado, na nossa geração, da nossa cosmovisão, a maneira como a gente olha. O segundo valor é que nós queremos lutar e construir uma igreja relacional. O que é isso? A gente vai se relacionar com Deus, mas a gente também vai fazer o quê? Se relacionar uns com os outros. Isso é princípio bíblico. Isso é princípio bíblico. E terceiro lugar, que a gente quer ser uma igreja missional. A gente quer sair dessas 4 paredes e ir para a nossa cidade e ser boca do Senhor, ser voz do Senhor, aonde o Senhor nos envia. Então a gente é bíblico, a gente é relacional, mas a gente é também missional. Claro para vocês? Tá bom? Semana passada a gente falou sobre o que é ser uma igreja bíblica a partir do Salmo 1. E hoje a gente vai falar sobre uma igreja relacional. Eu não sei se isso soa familiar para você, quando você ouve a seguinte fala: eu vou para a igreja, mas eu não quero me relacionar com ninguém, porque no passado eu já me relacionei com as pessoas, fui ofendido e estou traumatizado. Ou talvez aquela tirinha do Snoopy ou do Calvin, que dizia o seguinte: eu gosto da humanidade, o que eu não suporto são as pessoas. Ou talvez num relacionamento falar assim: eu já cansei de ser a única pessoa que quer o bem do nosso relacionamento. São coisas que aconteceram na nossa vida, acontecem e vão acontecer, e a gente precisa saber lidar com essas dificuldades. Para isso, eu queria propor para você nessa noite uma tese. Uma tese daquilo que vou falar, daquilo que vou partilhar com os irmãos. E eu queria que você decorasse isso, se assim você puder. Se você não puder, eu quero que você decore só 2 verbos, agradar e transformar, tá bom? Então, olha só. Biblicamente, nós entendemos que relacionamentos não existem para nos agradar, mas para nos... Dá para entender isso? Então, vamos lá. Relacionamentos não existem para nos, mas para nos... É uma espécie de lixa. Uma espécie de lixa. Relacionamentos são como lixas. Eles existem para nos moldar, para nos transformar. Essa é a sabedoria bíblica. E aí eu quero levantar 2 pontos e depois quero propor a solução para esses 2 pontos para vocês. A primeira coisa que eu queria que você guardasse no seu coração é que eu e você, por mais difícil que seja relacionamentos,
eu e você fomos criados para os relacionamentos. Não tem jeito, a gente precisa conviver com pessoas. A gente precisa andar no meio de pessoas. A gente precisa cuidar de pessoas. A gente precisa ser cuidado por pessoas. Não tem jeito. A gente precisa disso. E há um texto no Gênesis que diz o seguinte, e o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 18, ele está num contexto que ainda não teve a queda do pecado. Ainda não teve a queda do pecado. E antes da queda do pecado na narrativa bíblica, Deus vai olhar para o homem e vai dizer o seguinte, então o Senhor declarou, e ele faz a seguinte declaração para o homem, e aqui essa palavra homem é a expressão lá no Antigo Testamento para Adão, homem, humanidade, não macho ou fêmea, tá bom? É para a humanidade. Ele diz assim, disse Deus, o que Deus disse? É bom que o homem não viva só. É bom que o homem não viva só. Perceba que o Éden, ele é perfeito, correto? Perfeito. Adão é um fenômeno. É um fenômeno, Adão. Adão cuida de tudo aquilo, porque, não sei se você sabe, a grama do Éden não cortava sozinha. Tinha que cortar, tinha que limpar. Ele deu nome para todos os animais. Você imagina, você que tem filho, você deu nome para o seu filho. Imagina o drama que foi para dar o nome, para escolher o nome. E o tempo passa e 20 anos depois você ainda tem dúvida se deu o nome certo. Adão dá nome para aqueles animais todos. Ele cuida. E não só isso, aí Deus olha para ele e fala assim, opa, peraí. Não é que estava faltando, não é que Deus fez alguém com defeito, não é isso. Deus olha para Adão e fala assim, esse cara não pode viver sozinho. Algumas pessoas acham que Deus olhou para Adão e ficou com ciúme, né? Esse cara está feliz demais, vou arrumar problema para ele. Não. Ele olha para a humanidade e ele olha para o homem, para Adão e fala assim, vou dar uma companheira para Adão. E você conhece a história. Então, o princípio de Gênesis é o seguinte, não é bom que a gente viva só. A gente precisa viver em comunidade. Estão comigo? Então, esse é o princípio. Mas a gente precisa lembrar que relacionamentos não existem para nos agradar. Começa com agradar e termina com dar. Mas relacionamentos existem para quê? Nos transformar. E aí o princípio bíblico é o seguinte, não é bom que você viva só. Então, eu quero só fazer uma leitura agora com vocês da cultura que nos cerca, do tipo de princípio que a cultura nos cerca, está batendo no nosso coração e tentando invadir. E grande parte, eu devo admitir, grande parte dessa cultura já invadiu o meio chamado evangélico e já ditou a forma como essas pessoas andam. A primeira pessoa que eu queria citar é essa influencer muito conhecida. Ela é professora de português, enfim, ela é muito conhecida. A Cíntia Chagas. E essa fala da Cíntia Chagas, ela está envolvida no seguinte contexto. A Cíntia Chagas, um tempo atrás, ela foi agredida pelo marido, um deputado, tá bom? Ela foi agredida. Então, essa fala dela tem muito desse trauma da agressão. Mas também essa fala dela tem muito a ver com a sociedade que nos cerca. E ela começa dizendo o seguinte, olha só. Estude para não depender de homem nenhum. Então ela já começa dizendo assim, você mulher precisa estudar para não depender de homem. Mas a sabedoria bíblica diz o seguinte, você mulher, você precisa estudar, mas não tem a ver com a guerra com alguém do outro sexo. Tem a ver com você, amém? Estão comigo? Tem a ver com você, não tem a ver com dependência para provar que você é superior a outra pessoa. Mas há uma guerra de gênero aqui, há uma guerra. E ela diz o seguinte, eu não estarei aqui para sempre. E ela diz o seguinte, acorda, vai lutar pela sua vida. Essas são frases que se tornaram uma espécie do que para ela? Mantra. Qual é o mantra dela? Estude para não depender de homem. O segundo mantra é, eu não estarei aqui.
E o terceiro, acorda e vai lutar. Isso se tornou uma espécie de mantra. Ecoa na minha alma até hoje, fizeram de mim, agora detalhe, fizeram de mim uma máquina ambiciosa de trabalho. Ela continua e diz o seguinte: e eis que a garota sem pai, a garota que não tinha carro, a garota que morava em um sobrado chegou lá. Preste atenção, quantas vezes vai ter a expressão chegou lá? Ela diz o seguinte: hoje vivo sozinho em um apartamento de 325 metros quadrados. E ela diz assim, em um dos condomínios mais luxuosos de São Paulo. Só não me atrevo a dizer que é o mais luxuoso, porque não conheço todos. E ela continua e diz o seguinte, ela continua dizendo assim, ou seja, pela segunda vez ela disse o quê? Eu cheguei? Lá onde? Lá onde? Perceba como a cultura que nos cerca está moldando o nosso modo de pensar. E o que a cultura bíblica está dizendo para nós? Ela diz assim, com estudo diário, com um trabalho, ela é professora de português, então ela vai usar algumas expressões um tanto que a gente precisa entender as definições dela, com um trabalho hercúleo, com um trabalho extremamente dedicado, extremamente focado, extremamente devoto, essa expressão hercúleo, com uma obstinação inquebrantável. E aí pela quarta vez ela diz, eu cheguei lá. A pergunta que eu digo é a seguinte, chegou aonde? O que é chegar lá? O maior objetivo de vida é ter um apartamento de 325 metros quadrados no melhor condomínio de São Paulo? Esse é o máximo da vida? E a fala continua, apesar de tudo e de muitos, eu cheguei lá. Parabéns para mim, porque eu mereço. Esse é o tipo de padrão moldado por aí, onde a nossa identidade é a partir daquilo que a gente tem e não a partir daquilo que a gente é. A gente se torna alguém para a sociedade se a gente mora num lugar legal, se a gente é aplaudido pelas pessoas, porque afinal de contas a gente é uma máquina de trabalhar, e afinal de contas eu e você precisamos chegar lá. Aí a Bíblia vem e diz assim, os nossos relacionamentos, eles existem não para a gente chegar lá, mas os nossos relacionamentos existem para a gente ser transformado. E como isso é difícil. Como isso é difícil. Porque é mais fácil chegar lá do que ser transformado em relacionamentos. Mas a Bíblia diz, a sabedoria bíblica diz que um homem na Bíblia também chegou lá. Mas ele chegou lá, mas ele chegou muito mais lá. Ele foi muito mais para lá. Esse homem é Salomão. Salomão, ele conquistou tudo e todos. O que o olho, a Bíblia vai dizer que Salomão, tudo o que o olho dele viu, ele conquistou. Já pensou esse negócio? Já pensou? O que o seu olho olhar, você conquista. Highlander. A Bíblia diz que o que o olho dele viu, ele conquistou. As pessoas vinham do mundo inteiro para ouvir a sua sabedoria. Ele casa com mais de 1000 mulheres, não que ele conheceu aquelas 1000 mulheres. Grande parte dessas mulheres ele nunca nem viu. Mas ele casava com aquelas mulheres por acordos comerciais e territoriais para alcançar mais povos. O rei dava a filha para Salomão, se ele desse a filha para Salomão, Salomão fazia parte da família do rei. Logo, Salomão nunca ia invadir aquele reino. Dá para entender os acordos comerciais? Eram esses acordos. Esse cara, tudo que o olho dele viu, ele teve. E aí ele chega por volta ali dos seus 55, 60 anos. E aí ele diz assim, eu percebi que tudo que eu conquistei, isso hoje, quando eu olho para trás, eu falo que é vaidade. Sabe aquela bolinha de sabão que as crianças sopram? Sabe? Aquela bolinha de sabão que a gente joga, daqui a pouco... É aquela expressão. Ele está dizendo, isso é vaidade. Isso é vaidade.
Se Salomão olhasse para Cíntia Chagas, ele ia dizer o seguinte: sabe esse apartamento que você conquistou? Isso é vaidade. Sabe esse negócio? É vaidade. Isso vai passar. Isso vai passar, isso é importante. Agora, aspas que eu quero abrir. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar. Eu não estou dizendo que amanhã você vai chegar no emprego e falar: ouvi uma mensagem ontem do pastor, e eu gostaria de pedir minha demissão, porque a partir de agora eu vou investir na minha vida. Não, você precisa levantar amanhã cedo. Você precisa ir trabalhar. Você precisa engolir sapo. Você precisa trabalhar e trabalhar muito. A vida é assim, correto? A vida é assim. Mas o que eu estou dizendo é sobre o sentido da nossa existência. O sentido da nossa existência não está no mercado de trabalho. O nosso propósito de vida, o nosso maior propósito de vida é ser semelhante a Jesus Cristo. Esse é o nosso maior propósito de vida. Porque quando eu sou semelhante a Jesus Cristo, se eu não cheguei no objetivo que eu tinha, no ápice que eu gostaria de ter no trabalho, se eu não cheguei, está tudo certo. Sabe por quê? O meu maior objetivo é ser semelhante a quem? A Jesus Cristo. E quando a gente é semelhante, quando o nosso objetivo é ser semelhante a Jesus Cristo, muita vaidade dos nossos relacionamentos cai, porque não faz sentido para a gente manter essas vaidades. Salomão chegou lá. Se tem alguém entre nós que chegou lá, foi Salomão. E sabe o que Salomão diz em Eclesiastes capítulo 4, verso 8 a 10? Ele vai dizer o seguinte: havia um homem totalmente solitário. Sabe aquele negócio assim, da gente fazer uma pergunta para uma pessoa, que é uma pergunta difícil, e a gente fala para a pessoa: eu tenho um amigo que está perguntando isso, lembra? Para a gente não falar que é a gente. Salomão está usando essa mesma técnica. Ele diz o seguinte: havia um homem totalmente... Sabe quem é esse homem solitário? É ele. Mas pastor, ele não casou com 1000 mulheres? Mas ele está dizendo o seguinte: ele é totalmente solitário. Ele está dizendo, mas ele chegou lá. Ele era uma máquina trituradora. Ele era um estrategista. Ele está dizendo, havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar. Trabalhava sem parar, contudo os seus olhos não se satisfaziam com a sua, sempre um pouco mais. Perguntaram para Rockefeller, o primeiro milionário da história, e disseram para Rockefeller assim: o quanto mais você precisa de dinheiro para ser feliz? Rockefeller disse: sempre um pouco mais. A nossa natureza é uma natureza que não está contente. A gente sempre quer um pouco mais. E ele continua dizendo o seguinte: para que estou trabalhando tanto? Por que razão deixe-me divertir? Isso também é um absurdo. E ele vai dizer o seguinte: essa loucura que eu vivi, eu posso dizer o seguinte para vocês: isso é ingrato. É isso que ele está dizendo. Isso é ingrato. E ele continua e vai dizer o seguinte: mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. O sábio Salomão vai dizer o seguinte: é melhor ter a companhia do que estar sozinho. Ele tem ali por volta de 60 anos de idade. E ele vai dizer o seguinte: é melhor ter a companhia do que estar, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudar a levantá-lo. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, isso foi vaidade. Isso foi vaidade. O John Ortberg, que é um estudioso de relacionamentos, palestrante nos Estados Unidos, um cara fantástico, ele vai dizer o seguinte: quando os pesquisadores analisaram o que distingue pessoas muito felizes daqueles tão felizes, um fator se destacou de forma consistente. Isso é ciência, tá bom? E ele diz o seguinte: não é o quanto de dinheiro você tem, nem a sua saúde, segurança, aparência, QI ou sucesso profissional. Ele vai dizer, essa pesquisa diz o seguinte: sabe o que contribuiu para a felicidade dessas pessoas? Ele vai dizer, o que distingue consistentemente pessoas mais felizes de pessoas menos felizes é a presença do quê? Do quê? Relacionamentos. Relacionamentos. Mas lembre-se, relacionamentos existem para nos transformar. Não esqueça disso. Ele está dizendo que isso distingue, isso vai distinguir. Agora, deixa eu dar um quadro de alguém na Bíblia que chegou lá
e falou, valeu a pena, pelos caminhos que Deus coloca. Salmo 128, verso de 1 a 4, diz o seguinte, como é? E ele começa dizendo aqui, é felicíssimo, é muito feliz. Muito feliz é o quê? Quem faz o quê? Você acredita mesmo nisso? Será que a gente acredita mesmo nisso? Feliz é quem teme ao Senhor. Esse é feliz. Feliz é quem teme ao Senhor e quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da onde? Na sabedoria bíblica. Feliz é quem senta à mesa e consegue fazer uma refeição com os seus. É isso. A felicidade é uma mesa cheia. A felicidade não é um apartamento de 325 metros quadrados no melhor condomínio de São Paulo. Na sabedoria bíblica, feliz, feliz, feliz é quem tem uma mesa. Porque a gente não foi criado para outra coisa a não ser para sentar à mesa com os nossos. É essa sabedoria bíblica que está dizendo. Porque eu e você fomos feitos para relacionamentos. É isso que a Bíblia está dizendo para cada um de nós. Portanto, feliz é aquele que senta. E ele tem os seus à mesa para sentar. Porque eu e você fomos criados para relacionamentos. Mas há um problema para nós. Qual é o problema? O problema para nós é o segundo ponto. O segundo ponto vai dizer o seguinte. Todos os relacionamentos são... Cita comigo, vamos lá agora. Isso você crê, vamos lá? Aí você pode citar forte, vamos lá? Todos os relacionamentos são... E aqui eu estou falando que todos. Não existe pessoa fácil. Todos nós, a partir de mim, creia nisso, não fale amém. A partir de mim, todos nós somos difíceis. Eu sou difícil, você é difícil, nós somos difíceis. Não é fácil lidar com a gente. E aí o texto bíblico vai dizer o seguinte, mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? E ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Esse texto aqui diz o seguinte, todo final de tarde o Senhor vinha no jardim e se encontrava com o homem. Já pensou essa cena? Todo final de tarde, você está no jardim e o Senhor vem e aparece com você e começa a conversar com você. Já pensou isso? Viver uma vida assim? E um belo dia o Senhor veio... E aqui o texto está escrito de maneira que a gente possa entender. Porque você que é apologeta e teólogo que está sentado aí, você vai dizer, como é que Deus não achou Adão se ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo? Como é que Adão fugiu dele? Como é que Adão esconde de alguém que é onipresente, que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo? Dá para entender? Calma. O texto está escrito de uma maneira que a gente possa entender. E aí o Senhor aparece. O Senhor aparece. E aqui o Senhor está mostrando que todos os relacionamentos são difíceis. Sabe por quê? Porque eu e você nos perdemos de Deus, de nós mesmos e dos outros. Esse texto está relatando isso. Nós nos perdemos de Deus. Ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu. Por isso o que eu fiz? Então a partir disso a gente começa a se esconder de Deus. Mas não só se esconder de Deus, nós nos perdemos de nós mesmos. Tive medo porque estava... Até então a nudez não era um problema, e a nudez começa a ser um problema, e agora a gente precisa se vestir de coisas para fingir quem a gente não é, impressionar quem a gente não conhece. Então a gente começa a usar máscaras. A gente coloca lá no nosso Instagram situações e cenas que nos promovem. Você já reparou que no Instagram todo mundo é bonito, feliz e magro? E bronzeado? Porque a gente precisa passar o quê? Uma imagem. E a gente vive a partir de máscaras. A gente usa máscara no trabalho. Porque no trabalho a gente não pode ser quem a gente é, porque se a gente for quem a gente é, se a gente demonstrar quem a gente é, a gente vai mostrar as nossas vulnerabilidades.
E você sabe qual é o problema que nós temos? Que nós começamos a usar máscara, inclusive nos nossos relacionamentos na igreja. E às vezes a gente não está bem. E a gente tem medo de falar que a gente não está bem e pedir oração. Domingo passado eu citei um momento que eu vivi durante a semana e lendo o Salmo 61 e 62, lembra? Estão lembrados disso? Algumas pessoas durante a semana me escreveram: pastor, você está bem? Não, estou bem. Eu só citei uma crise que eu tenho assim como vocês têm. Dá para entender? É simples. A gente não precisa usar máscara. A gente não precisa fingir quem a gente não é. A gente precisa ter uma irmandade de tal ponto da gente chegar aqui e dizer assim: você pode orar por mim? Por quê? Porque eu estou ansioso, eu estou com medo de ser mandado embora do serviço. Dá para entender? Você pode orar por mim? Por quê? Porque eu briguei. E não era para eu ter brigado e eu briguei. Olha, eu e você não somos tão fortes como a gente acha que a gente é. E não é pecado demonstrar nossa vulnerabilidade. E quando alguém demonstrar vulnerabilidade para você, não é para você tripudiar em cima da vulnerabilidade das pessoas. Quando alguém demonstra vulnerabilidade para a gente, Deus está mostrando um campo missionário para que a gente possa ser bênção na vida daquelas pessoas. Se você não sabe o que falar, ore por essas pessoas. Amém? Estão comigo? A gente precisa fazer isso. Sabe por quê? Não é fácil, relacionamentos são difíceis. Porque nós nos perdemos de Deus, nós nos desligamos de Deus, nós nos perdemos de nós mesmos, nós temos confusão na nossa identidade, quem nós somos, por que nós estamos aqui, o que nós devemos fazer, que caminho devemos seguir, quem queremos agradar. Nós precisamos entender isso. E quando a gente encontrou com Jesus de Nazaré, algumas decisões são tomadas na nossa vida. Deixa eu dizer para você, se você teve um encontro com Jesus, se você se converteu, se você crê em Jesus como Salvador, a Bíblia está dizendo assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então olhe para mim que eu vou fazer algumas declarações. Eu passo debaixo de escada. Está entendendo? Você está entendendo o que eu quero dizer? Escada, dá azar, não dá. Sabe por quê? Não tem praga na minha vida. Sabe por que eu entreguei minha vida a Jesus? Praga não pega na minha vida. Praga não pega na minha vida. Você pode fazer o que você quiser. Não você, tá? Não vai pegar praga, não pega. Sexta-feira 13 eu posso sair na rua. Eu falo com um gato preto. Tá? Eu tomo até leite depois que chupo manga. E não morri. Sabe por quê? Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Levanta a sua cabeça, vai trabalhar. Sabe por quê? Não tem praga que vai pegar em você. Ah, eu saí de tal igreja, eu estava em tal igreja e o pastor me amaldiçoou. Deixa eu dizer para você. Se um pastor falou que te amaldiçoou, boa coisa esse pastor não é. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui não é para amaldiçoar ninguém, nós estamos aqui para abençoar as pessoas. Estão entendendo? Ah, porque fulano falou isso. Não tem praga que pega na sua vida. Sabe por quê? Nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. O meu corpo foi lavado pelo sangue do Cordeiro. E não tem esse negócio. Ah, porque fulano falou, a doença pega. Não pega. Não pega. Pode fazer, não pega. Tu tá perdendo tempo comigo. Usa o dinheiro da vela para outras coisas. Está entendendo? Pega esse frango aí, vamos comer. Não faz essas coisas não. Sabe por quê? Não pega. Quem está em Cristo foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Ah, fizeram uma maldição para mim, agora é meu serviço. Não, seu serviço está dando errado, é por causa de outras coisas. Talvez é incompetência, talvez é falta de aperfeiçoamento, talvez é outra coisa. Mas praga não pega, porque quem está debaixo do sangue do Cordeiro, isso bate e volta. Amém? Entendeu? Bate e volta. Nós vamos sentir opressão? Vamos. Satanás vai tentar? Vai. Mas olha o que a Bíblia diz. O que dois pensadores dizem, depois eu vou citar um texto da Bíblia, diz o seguinte. O primeiro dele, Paul Tripp, diz o seguinte: o pecado faz com que cada um de nós sejamos assustadoramente auto. E quem que é alguém autocentrado?
O DNA do pecado é o egoísmo. E o pecado é desejar tudo do meu modo, tudo do meu jeito e tudo do meu tempo. Então, por que eu disse aquilo que eu disse sobre praga nenhuma pega? Porque sabe qual é o nosso problema? Nosso problema são as pragas. Porque em nós não pega. Nosso problema, sabe o que é? O nosso egoísmo. Esse é o nosso problema. Sabe, o Paul Tripp está dizendo assim, pecado é desejar tudo do meu jeito, tudo do meu modo e tudo do meu. Se não for do meu jeito, eu não participo. Já viu isso? Se não for assim, eu não quero. O Martinho Lutero vai dizer o seguinte, pecador é alguém curvado em direção a si mesmo. É só ele. Ele é o centro do universo. Tudo tem que ser do jeito dele. O irmão de Jesus, Tiago, capítulo 4:1, vai dizer o seguinte, Tiago 4:1 vai dizer, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês. Você quer ver quem é o nosso maior inimigo? Vai na frente do espelho. São as nossas inclinações. Tem que ser do meu jeito, tem que ser no meu tempo. E se não for assim, eu não participo. Lutero está dizendo assim, o pecador, é alguém que se inclina para si mesmo. E aí o irmão de Jesus vai dizer o seguinte, Tiago vai dizer o seguinte, sabe de onde vêm as guerras entre vocês? Das paixões que militam dentro do seu? E aí Tiago vai continuar e vai dizendo, sabe por que vocês não recebem o que vocês pedem? Porque vocês pedem mal, porque vocês pedem por seus próprios deleites. Todo relacionamento é difícil, eu e você somos difíceis, mas você precisa entender que a gente foi criado para relacionamento. E aí, para você não ir embora chateado, e está dizendo assim, eu vim para ser animado, estou voltando super down. Deixa eu dizer para você, há uma solução. E a solução ela é simples. A solução, Filipenses vai dizer para a gente, olhe para quem? Olhe para quem? Você crê que Jesus foi sucesso em relacionamento? Você crê? Eu creio. Mas não foi fácil. Então, o Paulo vai dizer o seguinte, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo? Como é que Cristo lidou com os relacionamentos? No versículo anterior, no verso 3 e 4, ele vai dizer assim, não façam nada por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considere os outros superiores? Mas você pode dizer assim, mas se eu considerar os outros superiores a mim mesmo, a pessoa vai me atropelar. Jesus considerou os outros superiores assim, não considerou? Deu errado? A receita dele deu errada? Se você não crê na vida de Jesus, quando você assina um contrato, você vai assinar a data desse contrato que diz que essa data é depois do nascimento? O mundo foi mudado por Jesus. O calendário foi mudado por Jesus. E nós só estamos aqui porque Ele era o Filho de Deus. E o que Ele fez deu certo. E a gente acha que o que vai dar certo é o que o último influencer determinou para a gente. A última moda. Nós estamos aqui porque o que Jesus fez deu certo. E Ele está dizendo, tenham em vocês a mesma atitude. Ele diz assim, cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses. Uma comunidade, uma sociedade onde o outro importa. Uma comunidade, uma sociedade onde eu respeito o outro. Uma sociedade, uma comunidade onde o outro não é matéria-prima da minha felicidade, e sim eu posso abençoá-lo. É isso que Jesus está dizendo. E quando Jesus fez isso, deu certo, porque é por isso que nós estamos aqui, porque deu certo. E aí você pode dizer para mim assim, mas é Jesus. Jesus pode todas as coisas. E Jesus era o Filho de Deus e ele era o próprio Deus. Foi Jesus. Eu duvido que algum homem faça isso. Pois é. Filipenses capítulo 2 continua. E ele vai falar sobre Jesus e depois ele vai dizer dois personagens. E o primeiro personagem que ele cita é Timóteo.
E ele vai dizer o seguinte: espero no Senhor enviar-lhe Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animada quando eu receber a notícia. Agora, olha o verso 20 que diz sobre Timóteo. Qual era a descrição de Timóteo? Timóteo era alguém, o seguinte: não tenho ninguém como ele, que tem interesse sincero pelo bem-estar de outros, de vocês. Sabe quem era Timóteo? Era alguém que se aproximava das pessoas sem segundas intenções. Timóteo era alguém que se aproximava com interesse, o que a Bíblia diz? Sincero. Sincero. É muito interessante a construção dessa palavra sincero. Na antiguidade, existia lá em Jerusalém umas feiras, tipo assim, para você entender, feira do rolo. Só para você entender. O que era a feira do rolo de Jerusalém? Tinha alguns vasos, e esses vasos quebravam. E para eles não jogarem esses vasos fora e venderem esses vasos, eles colavam as partes quebradas do vaso e passavam cera no vaso e depois passavam uma tinta em volta do vaso. Quem ia para a feira comprar, olhava para o vaso estava o quê? Perfeito. Mas tinha os especialistas que sabiam qual era o vaso que foi quebrado e colocavam esses vasos no rumo do sol. E quando colocava esses vasos no rumo do sol, eram vasos que tinham cera. Não eram vasos sinceros, sem cera. Quando os nossos relacionamentos são colocados no rumo do sol, tem rachadura neles? É com cera ou sem cera? Paulo está falando aqui que Timóteo era alguém que se importava com as pessoas, e quando os relacionamentos eram colocados no sol, quando era aquecido, sabe qual era o resultado disso? Timóteo tinha sincero interesse pelos outros. A minha oração é que a gente possa ser uma comunidade que a gente tenha sincero interesse pelos outros. Uma comunidade que a gente não tenha segundas intenções, que a gente tenha primeira intenção. E sabe qual é a primeira intenção? Que você possa ser transformado através dos nossos relacionamentos semelhante a Jesus Cristo. Amém? Amém? Tem em vocês o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. O que Cristo Jesus fez com a gente? Ele olhou com a gente e se interessou de maneira sincera por nós. Mas você pode dizer para mim assim, mas Timóteo era filho de Paulo. Timóteo era ali com Paulo. Duvido que tenha outro. O texto continua. E diz sobre um outro personagem. Esse outro personagem é Epafrodito. Nome bonito, não é? Quem sabe o seu próximo filho? Epafrodito. E o texto vai dizer o seguinte: contudo, penso que seria necessário enviar os Epafroditos. Já estou encerrando, deixa eu só dar um detalhe aqui. Epafrodito era alguém muito próximo de Paulo. E Paulo estava preso. E a igreja de Filipos levanta uma oferta para pagar os custos de Paulo na cadeia. Naquela época, o preso pagava pela sua prisão, pelo seu custo. Ideia boa, né? E aí, a igreja de Filipos levanta uma oferta. E quando Epafrodito vai levar essa oferta, Epafrodito pega uma doença na estrada. E fica muito mal e quase morre. E Paulo diz nesse texto que Deus foi misericordioso para que a dor dele, Paulo, não fosse exagerada. Deus curou Epafrodito. E agora sabe qual é a descrição de Epafrodito? O texto vai dizer o seguinte: meu irmão, e olha as expressões que Paulo usa, cooperador. Quem chega lá, lembra da frase da mulher? Quem chega lá é cooperador, não é concorrente. A igreja de Jesus é a comunidade daqueles que não compete, mas sim coopera. Amém? Amém? Eles cooperam e não competem. Mas não só isso. Ele usa uma expressão que está muito desgastada na nossa sociedade, nos últimos anos politicamente, né?
Ele diz assim: Epafrodito foi meu companheiro de lutas. A questão não é quem é o inimigo. A questão é quem entrou na trincheira para guerrear com a gente. E Paulo vai dizer assim: Epafrodito é aquele que entrou na trincheira e ele guerreou comigo. Epafrodito é meu cooperador. Nós precisamos de andar no meio de gente, sermos pessoas que a gente não fica competindo um com o outro, mas que a gente coopera um na vida do outro para ser semelhante a Jesus. E quando tem batalhas, a gente não fica para o lado de fora dando tiro, irmão nosso. A gente entra na trincheira e luta com eles. É isso. É isso. E aí eu queria que você fosse embora com 3 aplicações. Eu quero fazer essas 3 aplicações e que você entendesse isso, por favor. A primeira aplicação, eu queria que você lesse. Se você ainda está acordado, vamos lá? Eu queria que você lesse comigo a primeira aplicação. A primeira aplicação diz o quê? O propósito... Todos nós temos traumas de relacionamentos que nós tivemos. Na igreja, fora da igreja, no ambiente de trabalho, dentro de casa. Nós temos cicatrizes. E deixa eu dizer uma coisa. Abre espaço na sua vida para se curar disso. E permitir que Deus use essas cicatrizes para que você possa ser mais semelhante a Jesus Cristo. Amém? É isso que o texto está dizendo. A segunda aplicação, a gente pode dizer o seguinte, vamos lá? 2, vamos lá? O Evangelho chama a amar como fomos amados, sacrificialmente. Como é que a gente tem que amar? Como é que a gente foi amado? O C.S. Lewis vai dizer o seguinte: se você não quiser ser ferido, feche o seu coração e não ame. Porque quando a gente toma a decisão de amar, amar dói. Amar faz a gente se expor. Amar faz a gente ser vulnerável. Amar sangra. Amar dói. E como é que a gente foi chamado para amar? De maneira como Cristo nos amou. Como Cristo nos amou. Terceiro lugar, e a gente encerra. Diz o seguinte: amar é? Missão. É missão, não é o quê? Ah, irmão, eu te... Não, assim, aí você vem e faz assim. Pra gente, amar é missão. Decisão. É uma missão que a gente tem. A gente não descarta as pessoas. O nosso amor não é eterno enquanto dure. Nós temos uma aliança. E um dia, a imagem que eu tenho do Apocalipse, a melhor imagem do Apocalipse, tenho 2 boas imagens do Apocalipse. A primeira delas é Deus enxugando dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Lembra disso? Que um dia Ele vai enxugar dos nossos olhos todas, não vai ter dor. Mas a segunda imagem que eu tenho do Apocalipse é a gente sentado na mesa. Na bodas do Cordeiro com Jesus na mesa. Sabe por quê? Eu e você fomos criados para sentar na mesa. E por que a gente vai sentar na mesa? Porque Cristo nos amou. E quem vai continuar na mesa? Quem continua amando. Agora, não se esqueça. Os nossos relacionamentos existem não para nos satisfazer, mas que a gente possa ser transformado e transformado à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria propor um desafio para vocês e eu já oro para encerrar. Você podia, nesse final de culto, você podia escrever um WhatsApp para uma pessoa que há muito tempo você não fala com ela. E você podia dizer assim: eu te amo. Eu vou escrever para um tio meu. E eu tenho certeza que quando eu acabar de escrever, ele vai escrever de volta assim: quem morreu aí? Quem morreu aí? Você podia fazer isso. Você podia escrever para alguém que não merece o seu amor. Você podia orar por alguém que não merece o seu amor. Porque um dia eu e você não merecíamos. E Cristo deu a vida por nós. Feche seus olhos. Eu quero orar com você.
nós podemos orar e dizer ao Senhor: Senhor, permita que eu possa ter sincero interesse por aqueles que estão ao meu redor. Sincero interesse. Não segundo as intenções. Usar as pessoas como escada para a gente alcançar os nossos objetivos. Não. Sincero interesse pelas pessoas. Mas a segunda coisa é, a gente precisa parar de concorrer com os outros e cooperar com os outros para serem semelhantes a Jesus. E quando a gente vê algum irmão na trincheira de batalha, a gente não atira nesse irmão, a gente pula na trincheira e luta com ele. E assim nós vamos entender que Deus nos fez para relacionamentos, que não é fácil. Mas eu e você podemos ter a mesma atitude que teve Cristo Jesus. É assim que oramos, é assim que pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.